Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler um bom trecho da Bíblia. Marcos 5, 21. Até o final do capítulo, lê na NVI. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Verso 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre desse seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir, e ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Pai, muito obrigado pela exposição da tua palavra, e agora nós queremos mergulhar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, no nome de Jesus, tu és aquele que pode produzir em nós aquilo que nós não podemos, fazer aquilo que nós não podemos também. Então, Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante do Senhor para que a tua palavra entre no nosso coração, crie raízes e mude não simplesmente o nosso comportamento, mas nos dê uma nova identidade. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema desse sermão é a espera. O meu filho está prestes a fazer 4 anos de idade. E na semana passada, ele começou a perguntar: amanhã é meu aniversário? Amanhã é meu aniversário? Como toda criança faz. E aí eu perguntei para ele se ele estava ansioso e tudo, e ele falou o seguinte: papai, eu quero ser adulto. Eu falei: por que, filho, que você quer ser adulto? Ele falou assim: porque eu quero comer chiclete e eu quero mandar. Eu falei: mandar? Eu falei: eu quero mandar. Porque às vezes você quer falando, porque às vezes ele escolhe as coisas, ele é bem, às vezes, um pouco mandãozinho assim.
e às vezes ele quer escolher as coisas. Eu falei assim, filho, não é você que manda, filho, que ele quer mandar no mundo, né? E aí ele falou assim, não, eu quero então comer chiclete e mandar. Nessa hora você já percebe que ele não sabe o que ele está pedindo. E ao mesmo tempo ele vai precisar lidar com a espera. Vai demorar um pouquinho para ser adulto. Ontem a Aline foi tentar explicar quanto tempo demoraria para ele ser adulto, ele quase entrou em desespero. Você vai se tornar uma criança maior, adolescente, jovem, igual o tio Leves, vai crescer um pouquinho igual a tia Teté, aí sim você vai começar a juventude, mas partindo para ser adulto. Aí ele já desistiu, ele falou assim, não, eu quero ser agora adulto, porque se eu demorar tudo isso para comer um chiclete, não vale a pena. E aí você percebe que o que ele quer mesmo é só comer chiclete. Vai demorar aí uns 30 anos para ele poder comer a primeira vez. Tô brincando, a minha mãe já deu já, e aí acabou com tudo. Vó é um negócio complicado. Mas é sem chiclete, é sem açúcar. A paciência é uma das virtudes mais importantes da vida do cristão. Porque a paciência, ela te coloca num estágio de espera. E muitas das esperas não dependem de nós. Às vezes a espera ela é fruto de coisas que precisam acontecer e você não tem nada a fazer a não ser esperar. Mas isso não é paciência. Paciência não é só esperar. Paciência é esperar sem ceder à amargura. Paciência é esperar sem ceder à murmuração. Paciência é esperar sabendo que no meio de ciclos difíceis, tempestuosos, que podem demorar um pouquinho para passar, você não cede à tentação, você não cede à amargura, você não cede à reclamação. Então, paciência é você passar por isso em amor. Paulo vai dizer na carta aos 1 Coríntios que o amor é paciente. Então, existe uma maneira de se viver o amor esperando sem ceder alguma coisa. Antes dessa passagem que a gente leu, Jesus tinha acabado de repreender os ventos e os mares. E quando Jesus, no meio daquela tempestade, faz isso, a palavra vai dizer que aquilo deixou os discípulos totalmente amedrontados. Perceba que eles não ficaram com medo por causa das tempestades, eles até ficaram, mas o que deixou eles mais assustados ainda foi Jesus ter simplesmente falado, cala-te, e tudo se calou. Aquilo sim foi assustador para eles, porque nessa hora eles se depararam com um Deus todo-poderoso. Eles se depararam então com um homem que não era simplesmente alguém igual a ele, que tinha desenvolvido uma ou duas virtudes a mais do que eles. Por isso que ele era o rabino, o mestre deles. Mas não, nessa hora deixou algo assustado no coração deles. Ele não é só um homem. Ele não é um homem qualquer. Ele falou cala-te, como a gente fala para qualquer coisa, tipo um cachorrinho que está latindo. E os ventos e os mares obedeceram. Isso foi assustador para eles. Então eles começaram a se deparar com um Deus muito mais forte e muito mais poderoso do que eles imaginavam. E às vezes, diante da espera, a gente acha que a gente está se relacionando com Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer. Como se ele não tivesse um conhecimento maior do que o nosso, um poder maior do que o nosso. E a gente às vezes entra num debate falando, poxa Deus, está demorando demais. Poxa Deus, o Senhor não está vendo? Assim como os discípulos falaram, olha, Jesus, você não te importa que a gente morra aqui? Então, nós precisamos aprender que na espera existe um caminho de paciência sem ceder à tentação de ser alguém que murmura, que duvida, que questiona. Mas existe um caminho. Por quê? Porque às vezes Deus está querendo fazer algo na nossa vida diferente do que a gente está pedindo. Amém? Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido. E eu vou tentar resumir esse texto para vocês.
Jesus então tinha acabado de fazer isso, entra agora numa multidão, e o chefe da sinagoga, Jairo, um homem temente a Deus, um homem com suas posses, mas estava sofrendo em seu interior porque a sua filha estava quase morrendo. Então ele vem, se prostra aos pés de Jesus e fala: Jesus, venha na minha casa porque minha filhinha está quase morrendo. E a ideia é que o Senhor coloque a mão sobre ela e ela seja curada e ela viva. Sabe o que Jesus fala? Vou. Olha que maravilhoso, olha que time perfeito. Jairo pediu uma coisa e Jesus na hora, vamos lá. Imagina que legal, você pedir alguma coisa para Jesus, você se colocar diante de Deus, se prostrar e Jesus fala assim, vamos. Maravilhoso, Deus respeitou o meu tempo, que incrível. Mas é ótimo que Jesus começa a andar na multidão e era óbvio que não seria só Jairo que pararia ele. Mas outras pessoas poderiam parar ele e foi isso que aconteceu. Uma outra pessoa parou ele, uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos. Essa mulher estava esperando 12 anos para ser curada da sua enfermidade. A palavra vai dizer que ela já tinha gastado dinheiro, e quem gasta dinheiro não gasta somente dinheiro, mas se frustra por ter gastado dinheiro e não ter tido resultado com aquilo. Gastado mais e mais, e as suas emoções, vai ficando esgotada, vai ficando sem perspectiva, mas isso não foi o suficiente para que ela parasse. Então ela chega diante de Jesus, sabendo que ela foi paciente sem ceder à amargura, paciente sem ceder às tentações dessa vida e abrir mão de qualquer coisa. Nessa hora ela chega e fala para Jesus, ela crê que se tão somente ela tocasse na borda do manto de Jesus, ela seria curada. Ela toca, é curada, Jesus percebe que dele saiu o poder, pergunta para a multidão quem me tocou, os discípulos achando mais uma vez que Jesus era alguém igual a gente, Jesus, está de brincadeira, né? Todo mundo aqui te tocando, você está numa multidão. E aí Jesus fala, não, de mim saiu o poder. Ela constrangida, se apresenta diante de Jesus, prostrada, e conta toda a verdade. Jesus fala o seguinte, olha, vai em paz, mulher, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. Só que Jairo estava esperando. Só que Jairo estava vendo tudo isso, Jesus lindo e tudo, mas não dava para fazer isso depois. Se ela esperou 12 anos, será que ela não pode esperar mais 2 horas? Jesus, você não está respeitando o meu tempo. Foi até legal na hora lá, você falou vamos, eu senti que ia dar certo, mas agora, meu medo é mais alguém te parar aqui e você dar atenção de novo para essa pessoa. Respeita a minha espera, respeita meu tempo. E dito e feito. Acontece que os discípulos vêm e aí eles falam para Jairo, Jairo, não precisa mais importunar o mestre, a sua filha morreu. Jesus nessa hora olha para Jairo e fala o seguinte, não temas, não tenha medo, tão somente creia. Jesus chega na casa de Jairo, espanta as pessoas que estavam lá, traz ele, a família e os discípulos mais próximos, pega na mão da menina, que ele chega e fala o seguinte, não, ela não está morta, ela está dormindo. Pega na mão da menina e fala, Talita, cumi, que é menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E ela foi, se levantou e viveu a vida, para a glória de Deus. Eu quero então falar sobre como Deus se manifesta em meio à espera. E nós vamos separar esse sermão em 2 partes. A primeira parte é o que nós realmente precisamos receber e o que nós realmente precisamos saber. Em primeiro lugar, então, o que nós realmente precisamos receber. É fato que quando o Tito perguntou para mim se ele já era adulto, porque ele queria essas 2 coisas, ficou óbvio para mim que ele não sabia o que ele precisava de verdade. E às vezes é assim a nossa relação com Deus. E foi assim a relação
da mulher com fluxo de sangue e foi assim também com Jairo. Jairo, ele não sabia o que ele precisava receber de verdade. E quando a gente chega para Jesus pedindo algo, é importante a gente saber que Jesus vai exigir de nós um pouco mais do que a gente tinha planejado. Só que também Ele vai nos dar infinitamente mais do que a gente tinha pedido. Jairo vem preparado para ter um nível de fé. Jesus vai, coloca a mão sobre a minha filha e ela vai ser curada. É isso que eu separei como meu pedido. Mas o que Jesus queria que Jairo desfrutasse era do poder da ressurreição sobre a sua família. Jesus queria que Jairo desfrutasse, usufruísse do poder da ressurreição e não simplesmente da cura. Por isso Jairo estava agora sendo impulsionado a confiar um pouco mais do que ele estava planejando. Mas o mais lindo de tudo é que Jairo recebe infinitamente mais do que ele pediu. Ele pediu uma cura, Jesus traz a ressurreição. Mas ele também estava disposto a esse nível de fé. E estando disposto a esse nível de fé, foi necessário alargar um pouco mais. E é nisso que às vezes a gente não está pronto e disposto. Porque quando a gente chega para Jesus, Ele vai pedir um pouco mais do que a gente tinha planejado. Às vezes você chegou diante da presença de Deus, pedindo um emprego. E você acha que aquilo vai ser resolvido da noite para o dia. E aí você vê o tempo passando, e você vê que as coisas não são tão simples quanto você imaginava, e aí você começa a clamar, e você vê que Deus está começando a pedir um pouco mais do que você estava planejando a dar. Eu vou ter que então me capacitar mais, eu vou ter que ser menos orgulhoso, eu vou ter que parar de mentir. Porque às vezes a gente começa a pedir as coisas para o Senhor, mas quer continuar orgulhoso. A gente quer pedir as coisas para o Senhor e quer continuar adúltero. A gente pede as coisas para o Senhor e quer continuar com o nosso coração do jeito que está. Aqueles que vão até Jesus, Jesus pede um pouco mais do que tinha planejado, do que a gente tinha planejado de dar. Mas também, se a gente abre o nosso coração, a gente recebe muito mais do que a gente pediu. Amém? E a sensação que dá é que às vezes a gente olha para a nossa vida e quer dar partes mesmo da nossa vida para Deus. Então a gente olha para a nossa vida e fala assim, olha, minha vida está muito legal, mas se eu pudesse dar uma partezinha para Jesus, eu daria essa parte aqui, porque acho que Jesus vai conduzir melhor, mas o resto eu acho que eu estou tocando bem, Jesus. Vamos nessa sociedade. E não é isso que a palavra de Deus fala. Se você quer realmente dedicar a sua vida a Jesus, Ele vai pedir um pouco mais do que você tinha planejado. Paulo, quando começa a falar para a igreja de Filipos, para os filipenses, o contexto da carta é caótico, porque ele estava preso depois de acontecer várias coisas. Ele foi quase morto, e na hora que ele estava indo morto, ele falou assim, opa, eu preciso apelar para Roma, porque senão vocês vão me matar aqui. Nesse caminho, então ele foi açoitado, aí nesse caminho para Roma, o barco afunda, eles perdem todas as mercadorias, aí ele para na ilha de Malta, é picado por uma cobra, tudo de ruim acontece, tudo de tempestuoso acontece, parecendo na nossa vida que alguns ciclos são assim, uma coisa ruim atrás da outra, e aí ele começa a escrever para os filipenses a carta da alegria. A carta falando, olha, vocês precisam se alegrar, alegre-se em todo o tempo, sejam fortificados no Senhor, e eu estou feliz demais com a minha vida, porque até o que de ruim aconteceu na minha vida, está fazendo com que todo mundo conheça o nome de Deus no lugar onde eu estou, está perfeito. Então, se eu ficar aqui, se eu viver, vai ser bom para vocês, bom para todo mundo. Mas se eu morrer, vai ser melhor. Então, Cristo vai ser glorificado, quer na minha vida ou quer na minha morte.
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é o viver? É tudo. Comer, dormir, comprar, ganhar, trabalhar, casar, doar, tudo é viver. Absolutamente tudo é viver. E Paulo estava falando que não tinha um espaço só na vida dele, que era do Senhor, mas o viver é Cristo. E é nessa hora, então, que se o Senhor pedir mais do que a gente estava planejado, perfeito, porque o meu viver é Cristo. Toda a minha vida é Cristo. Eu preciso então estar disposto, disponível, para ser tomado pelo Senhor. Porque aqueles que são tomados pelo Senhor, o Senhor concede infinitamente mais. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe o que é isso? Sabe o que é o poder de Deus operando em nós? Muita coisa vai mexer, gente. Muita coisa, porque é o poder de Deus. É o mesmo poder que sustenta o universo. É o mesmo poder que faz com que os ventos e os mares sejam calados. É esse poder que opera em você. Então é óbvio que vai mexer em muita coisa. Vai mexer nas nossas estruturas. E quando a gente pedir algo, nós precisamos estar dispostos a sermos menos orgulhosos. A deixar com que o orgulho caia por terra na nossa vida. Deixar com que as concupiscências do nosso coração morram sem ser saciadas. Sabe que os desejos no seu coração, eles vão continuar para sempre. Até o dia da sua morte você se encontrar com Cristo. Mas os desejos carnais que você tem, lá em Hebreus vai dizer que eles vão continuar. Mas eles não vão ser saciados. Não vão ser saciados porque o Senhor nos tomou. E se o Senhor nos tomou, Ele pode pedir mais do que eu estava planejando. Jairo estava planejando uma coisa. Estava planejando se encontrar com Jesus que cura a febre. Mas ele não estava planejando encontrar com o Deus da vida e da morte. Um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E é nessa hora que, se Deus encontra no nosso coração, esse coração disposto a dar mais do que a gente planejou, a gente recebe mais do que a gente pediu. Isso também aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela estava preparada para encostar, curar. Encostar, curar. Não tem erro. É encostar, curar, vai dar tudo certo. E aí, beleza, ela estava preparada para isso. Ela encosta, cura, perfeito. Estava indo embora, Jesus vira, epa, quem me tocou? Ela não estava preparada para se expor publicamente. Ela não estava preparada para dizer, fui eu. Mesmo sendo considerada, então, sabia que era considerada mulher impura. Não poderia estar ali no meio das pessoas, muito menos tocando num homem. Aquilo ali para a cultura é absolutamente escandaloso. Mas Jesus não descansa enquanto essa pessoa não se apresenta. Não. De mim saiu o poder. Vamos esperar. E aí ela vem, se prostra. E no se prostrar ela fala toda a verdade. Quando a gente se encontra com Jesus, não tem como. Não tem como esconder, mas a gente fala toda a verdade. Expõe o nosso coração, expõe as nossas falhas, expõe as nossas tentativas, expõe o nosso desejo, expõe que a gente gastou dinheiro, a gente se esgotou, a gente tentou todas as alternativas. Diante do Senhor, não há como não esconder. Não há como esconder qualquer tipo de coisa. E aí, então, ela vem e conta toda a verdade. E sabe o que Jesus faz? Jesus olha para ela e fala, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Mas peraí,
ela não precisava só da cura. Ela não precisava só da cura, não era tocar, curar, ir embora. Mas Jesus sabe o que ela realmente precisava. Por isso, a tua fé te salvou. E a tua fé não era uma fé somente supersticiosa, sabe? De tocou numa coisa, sou curado. Coloquei a aguinha em cima da televisão, sou curado. Toquei na pedra que um dia caiu uma lágrima de Jesus, fui curado, maravilhoso. Não, não é isso. Porque fé é um dom de Deus. Só tem fé quem se relaciona com Deus. Porque a fé é um dom de Deus. Então, o que ela não sabia é, olha, a tua fé te salvou. Você tem mais do que uma cura, você tem um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus vai te ajudar a ter paz em meio às tempestades e todos os outros sofrimentos que você ainda vai ter na vida. É a partir do seu relacionamento com Deus que a sua fé é aumentada. E mais uma vez, a fé, ela não é simplesmente uma virtude que você desenvolve na vida durante o seu ânimo. Então, às vezes você acha que você é uma pessoa para cima, acorda bom dia, falando segundou, 5 da manhã. Não, eu sou essa pessoa de fé. E às vezes a pessoa que acorda não com tanta felicidade quanto essa pessoa, ou uma pessoa que é acordada às vezes pelos filhos 4, 5 da manhã, que às vezes não tem como estar tão feliz assim, que é o meu caso. Acabei me expondo aqui para vocês. Mas existe fé também, porque fé não tem nada a ver com esse tipo de virtude, mas fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. À medida que eu vou então me relacionando com Deus, isso é um dom de Deus, eu posso chegar para Deus e falar assim, Deus, está me faltando fé, aumenta a minha fé. Para esse nível de coisa, Deus, aumenta a minha fé. Para esse nível de situação, aumenta a minha fé. Porque a fé é um presente de Deus, é um dom de Deus para aqueles que se relacionam com Ele. Nós fazemos tudo pela fé. Então a mulher, ela estava programada para tocar, curar e ir embora. O que Jesus queria de verdade é, você precisa de um relacionamento. Você está salva agora. Você não está só curada, porque se você tivesse curada, nas próximas vezes, nos próximos desafios, você teria o mesmo desespero. No próximo ciclo de espera, seria desesperador igual. Mas a tua fé, ela te salvou. Ela te colocou num nível de relacionamento com o Senhor, a ponto de você olhar agora para a sua vida e não mais ceder às coisas. Às vezes você está olhando para a sua vida, às vezes você está precisando orar pelos seus filhos e está orando pelos seus filhos diariamente para que eles se encontrem com o Senhor, e às vezes você vê que tem uma espera mais do que você tinha planejado. Mas sabe, Jesus sabe exatamente o que nós precisamos no meio da espera. Jesus sabe exatamente o que nós precisamos no meio da espera. Às vezes você teve um filho agora, e na maternidade você se encontrou, claro, mas você sente falta daquilo que você fazia antes. Você não vê a hora de ir para o mercado de trabalho e acha que o tempo está demorando demais. Jesus sabe exatamente o que você precisa, e é infinitamente maior aquilo que Ele quer te dar do que você pediu. Porque no meio da espera, Deus quer moldar o meu coração. No meio da espera, Deus quer falar ao meu coração e quer que eu seja constrangido para que de tal maneira o meu viver seja Cristo. Para aqueles que vivem para Cristo, a morte é lucro. Agora, para a morte ser lucro, é porque essa pessoa já não viu nada de valioso aqui na terra. Por que a gente cede à murmuração? Por que a gente cede à amargura? Porque a gente não aguenta esperar. E não é só esperar por esperar, porque esperar, muitas vezes a gente vai ter que esperar de qualquer jeito. Mas é esperar e não ceder à amargura. Por que a gente cede? Porque aquilo que está ao nosso redor é mais tentador. Reclamar é mais tentador. Dar um outro jeitinho é mais tentador.
é mais rápido, parece ser mais fácil, parece me confortar e consolar mais rápido. Mas esses não encontram vida em Cristo. E esses não encontram na morte o lucro da vida. Porque quando a gente morre, não tem mais barreira alguma. Agora nós estamos diante, nos braços daquele que nos deu a própria vida. Não existe tesouro maior no mundo do que esse. Então o Senhor vai nos encontrando nesse momento, sabendo que quando a gente chega até Jesus, Ele muito provavelmente vai pedir mais do que a gente estava planejando. Mas Ele também vai dar infinitamente mais do que a gente tinha pedido. Recentemente eu estava lendo um livro e eu caí num exemplo de um homem. Ele é um parlamentar britânico, era William Wilberforce. Esse homem, ele se converteu ao Senhor na sua juventude. E na faculdade ele começou a ter um interesse muito grande por ter um envolvimento na política. Ele era filho de comerciantes e ele via algo que era absolutamente fora dos princípios de Deus, que era a compra e venda de escravos. E ele percebeu então que estudando, se aperfeiçoando, orando, ele poderia então entrar na política e de alguma maneira ser um instrumento para acabar com a comercialização dos escravos. E foi maravilhoso porque ele realmente foi utilizado para isso. Logo quando ele entrou, ele tem um livro que ele vai contando dos momentos, das pressões, onde ele quase que cede às pequenas corrupções, quase que cede à imoralidade, quase que cede às coisas que os pressionam. Mas nesse meio tempo ele percebe que o que ele precisava mesmo era aumentar o relacionamento dele com Deus. Ele precisava que Deus tivesse todo o seu coração, para que aquilo que ele estava pedindo em oração pudesse ser uma realidade. Foi maravilhoso porque ele conseguiu aprovar e acabar com a comercialização de escravos. E o desejo dele então, depois de acabar com a comercialização de escravos, era acabar com a escravidão no Império Britânico. Algo absolutamente além, difícil, muito além do que ele poderia imaginar, que custou a sua vida inteira. Um pouco mais do que ele estava planejando doar. Custou a sua vida inteira. Mas 3 dias antes, antes da sua morte, ele recebe então a mensagem de que a lei tinha sido aprovada e a escravidão no Império Britânico tinha acabado. Quando a gente dá um pouco mais do que a gente está planejando, isso é maravilhoso. Porque Deus faz exatamente aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Fora isso, a nossa vida não é Cristo. E muito menos, a morte não será o lucro. A gente vai se decepcionar muito, a gente vai gastar a nossa energia e a esperança nossa vai ser acabada. Durante a espera, saiba que Deus sabe exatamente o que você precisa. No nome de Jesus. Agora, em último lugar, em segundo lugar, o que nós realmente precisamos saber? Então, em primeiro era o que nós realmente precisamos receber, e agora o que a gente precisa saber de verdade. Jesus, então, ele entra no lugar onde era a casa de Jairo, e ele pede para que as pessoas que estavam aglomeradas, chorando ali, saiam todos. Fique só a família, fique os nossos discípulos aqui, Pedro, Tiago e João. E aí ele fala o seguinte: essa menina, ela não está morta, ela dorme. E mais uma vez as pessoas começaram a rir de Jesus, como se Jesus fosse um cara qualquer e não estivesse entendendo as coisas. É óbvio que Jesus sabia que ela estava morta. É óbvio que Jesus sabia que ela estava morta. Mas Jesus estava querendo que eles soubessem de algo que eles ainda não sabiam. Eles não sabiam quem estava na frente deles. Então nessa hora, Jesus entra, senta do lado da menina
pega-a pela mão e diz: Talita cumi. O significado é exatamente esse: menina, levanta-se. Só que não é um menina simplesmente, é quase a maneira como uma mãe acorda sua filha, sabe? Meu amorzinho, levante-se. Através dessa fala, Jesus estava literalmente mostrando uma mãe acordando a sua filha. Então ele não só falou que ela estava dormindo, mas ele agiu como se ela estivesse dormindo. Então ele pega: meu amorzinho, levante-se. Assim como a gente acorda os nossos filhos. A não ser que você seja aquela mãe ou pai que já abre a janela e cega os olhos. Vamos lá, bom dia! Misericórdia, gente. Mas acordou bonitinho. E aqui a gente tem um exemplo de como acordar alguém. Jesus acorda assim, pronto. Agora a gente tem o modelo certo. Ficou mais fácil, né? Do que ficar pensando: não, eu gosto de acordar assim. Não, fica quietinho que Jesus faz desse jeito. Brincadeira, gente. Então, nessa hora, Jesus acorda a menina. E ele pega-a pela mão. Mas sabe por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele está mostrando: olha, o que vocês precisam saber, que enquanto eu estiver segurando a mão dessa menina, a morte é só um sono. Enquanto eu estiver segurando a mão dela, a morte não passa de um sono. Você sabe o que é a morte? A morte, ela é o inimigo mais implacável da raça humana. Ela separa, ela encerra. E Jesus está lidando com a morte como se fosse um sono. O que nós precisamos saber é absolutamente esta verdade de que nós estamos diante de um Deus que, se nós estivermos segurando a mão dele, a morte não vai passar de um sono. Se nós estivermos segurando a mão dele, a morte, a crise não vai passar de algo absolutamente temporário. Porque Deus não encontra barreiras, Deus não encontra limites. Aquele que acorda uma menina como se estivesse dormindo, mas na verdade ela estava morta, Ele é o Todo-Poderoso. Isso que nós precisamos saber. Ele é o Deus Todo-Poderoso que, enquanto eu estiver segurando em sua mão, a morte não vai passar de um sono. É poder que eu e você não conseguimos compreender. E nem precisa. O que você precisa? Segurar na mão dele. Segure na mão do Senhor. Segure na mão do Senhor para que a palavra dele seja escrita no seu coração e você não se esqueça mais. As pressões da vida, as angústias, por que a gente cede à murmuração? Porque a gente esquece que existe algo de Deus na espera. Por que a gente cede às tentações quando a gente está no noivado e esperando para casar e decidimos ali não ter relação um com o outro? Por que a gente cede? Porque a gente esquece. E esquecer é uma das piores coisas que podem acontecer na vida do cristão. É por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser escrita não só aqui, mas aqui dentro. Para que eu não me esqueça no dia da tormenta. Para que eu não me esqueça no dia da tempestade. No dia que eu me sentir perdido, algo vai estar escrito no seu coração e no meu coração. Isso mesmo que eu preciso saber. É isso que eu preciso. Quando eu era menor, a gente morava em São Paulo. E o meu pai tinha muito medo que eu me perdesse, porque eu fazia muita coisa sozinho. Então eu tinha 9, 10 anos, eu ia para a escola de ônibus, ia fazer compra para minha mãe, e essas coisas. E meu pai morria de medo que eu me perdesse. E aí ele teve uma ideia muito legal, que foi de inventar uma música e escrever essa música no meu coração. Essa música precisaria conter o meu nome, da onde eu vim, para onde eu vou, o meu endereço. Eu não sei se eu canto ela, porque vou ficar meio sem graça. Vou cantar assim. Fiz só esse joguinho para rolar essa coisa assim. Vou cantar.
mas pode ser que no meio assim eu fique meio desanimado, alguma coisa do tipo. É um pouco repetitiva. Pode dar um sol maior aqui, brincadeira. É assim, ó. Meu nome é Daniel Toledo, Maia dos Santos, moro ali na Avenida Doutor Arthur Cordeiro, número 189, 189, 189. Eu percebi que meu pai tinha um medo de eu esquecer o número. Imagina você chegar na rua, mó trabalheira, e erra o número. Fica no bairro de Veleiros, em Santo Amaro, zona sul da capital, São Paulo. São Paulo, porque às vezes tinha uma rua em outro lugar. Eu gosto de morar ali, é um bairro legal. Essa é a música. Palmas para o pastor Wilson, que fez essa música maravilhosa. A gente vai cantar ela no louvor no final. Vai não. Mas a ideia era que então, no meio de quando eu estivesse perdido, no meio do caos, tivesse algo escrito no meu coração, para que eu não me perdesse, ou que eu consiga voltar para o lugar. Uma vez, os fariseus falaram isso com Jesus, queria diminuir Jesus. Falei, o que esse cara está arrumando? Falando que é o Messias. Leu Isaías 6 aqui, como assim? E Jesus nessa hora falou assim, essas coisas não me pegam não. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Lucas 22. Jesus estava tão claro a verdade do Senhor, a identidade de Deus sobre a vida dele, que no meio de alguém tentar o diminuir, ele falou, não, isso não me pega. Eu tenho algo escrito no meu coração que é mais alto do que qualquer coisa que você pode dizer. Porque eu sei o que eu preciso saber para passar por essa espera. Eu sei o que eu preciso saber para passar por esse momento conflituoso. O que você precisa saber durante a espera é: enquanto você segurar a mão de Jesus, a morte não passa de um sono. A morte não passa de um sono. Não tem nada mais desesperador do que uma criança perder a mão do pai. É nessa hora então que eu peço, Senhor, aumenta a minha fé. É nessa hora que eu quero me relacionar com o Senhor. É nessa hora que eu me rendo à soberania de Deus, para saber que Deus sabe muito mais do que eu, em meio às situações da nossa vida. O que a mulher do fluxo de sangue precisava saber também? Ela precisava saber que Deus queria um relacionamento com ela. E ela precisava saber também que aquele momento era um prelúdio da cruz. Por que era um prelúdio da cruz? Porque quando ela toca em Jesus, Jesus sente que sai poder. Mas a gente tem às vezes uma visão errada sobre isso, como tipo assim, nossa, senti que saiu poder. Como é que Jesus sentiu que saiu poder? Porque ele sentiu que ele ficou mais fraco para que outra pessoa pudesse ter recebido o poder. Algo saiu dele, é quase que uma fisgada. Tipo assim, alguma coisa aqui vazou. Eu me senti mais fraco para que você pudesse ter vida. Aquilo ali era um prelúdio da cruz, onde Jesus, sabendo que para que outras pessoas pudessem receber o poder da vida, o único caminho era a fraqueza e a morte. O único caminho para a coroa da vida era a coroa de espinhos. Aquilo então é o prelúdio da cruz, mostrando que para que a gente recebesse algo, o Senhor precisou ficar mais fraco. É por isso que a nossa visão precisa mudar e a gente não entrar nesses tipos de questões com Deus. Deus, não te importa que morramos. Ou Deus, o Senhor está atrasado, não está vendo que minha filha está morrendo. Saiba que para que você pudesse receber o poder da vida, Jesus ficou mais fraco. Não ache que é algo imperceptível para Jesus os atrasos da sua vida. Não ache que é imperceptível para Jesus o fato de você estar aqui hoje. Por quê? Porque Ele precisou ficar mais fraco para que você pudesse ser fortalecido nele.
O fato de você ter conseguido vencer as batalhas da vida, dizer não para aquilo que precisa ser dito não, sim para aquilo que precisa ser dito sim, não é por causa da sua virtude ou algo que você conquistou, mas é porque ele ficou mais fraco, para que você pudesse ser mais forte. De mim saiu poder. Alguma coisa aconteceu, eu fiquei mais fraco. Vazou alguma coisa aqui para que você pudesse ter a vida. Então, além de ser um prelúdio da cruz, na cruz, Jesus experimenta o que é perder a mão do Pai. Para que eu e você hoje pudéssemos agradecer ao Senhor, porque nós temos Deus que nos dá a mão e nos diz que enquanto nós estivermos segurando a mão dele, a morte não vai passar de um sono. Para que isso pudesse acontecer, Jesus precisou experimentar o abandono, o desespero que é estar longe do Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus experimenta o que é o abandono, experimenta o que é ser órfão, para que eu e você pudéssemos experimentar o que é ser filho. Deus te ama. Se tem uma coisa que você precisa saber, e não pode duvidar, é que Deus te ama. Porque para que você possa ser forte, Ele se tornou fraco. Para que você pudesse ter a vida, Ele experimentou a morte. Para que você pudesse saber o que é ser adotado, Ele se tornou órfão. Não duvide do amor de Deus sobre a sua vida. Não duvide da ação de Deus em meio à espera. Não duvide da intenção de Deus em meio aos caos e aos desafios da sua vida. Saiba que Ele sabe exatamente o que você precisa receber. Esteja disposto a dar um pouquinho mais do que você estava planejando. E saiba que Ele vai te dar muito mais do que você estava pedindo. Não solte a mão do Senhor em nenhum momento. Não solte a mão de Deus em nenhum momento. Porque é pela força dEle que a morte não passa de um sono. Talita cumi, talita cumi. Que essa seja a nossa oração. Estamos diante de um Deus absolutamente poderoso, infinito em bondade, em misericórdia, em graça. E esse Deus quer te encontrar